Nos últimos anos, nós tivemos uma diminuição na incidência das queimadas das pastagens, um pouco, uma diminuição não considerável, né? Mas uma pequena redução desse número de queimadas. Por dois motivos. O primeiro, o próprio problema de conscientização, a questão de conscientização ambiental do produtor rural, que já avançou bastante aqui na região. Então, nós já temos esse trabalho de conscientização. E também a própria questão da degradação da região, que as pastagens aqui na região são muito degradadas. Então, eu diria o seguinte, não tem mais nada para queimar, né? Muito pouca coisa agora para poder fazer limpeza. Limpeza de um pasto que praticamente não existe mais. Então, isso também fez com que caísse muito os processos de queimada aqui na região. É claro que a limpeza de pastagem ela poderia ser substituída por um manejo adequado do gado, dos animais e das plantas invasoras e pelo uso de herbicidas, né? Bom, o primeiro, a questão do manejo, é a falta de uma orientação técnica que, infelizmente, os produtores rurais eles têm pouca assistência técnica no campo. E o segundo, o herbicida, por conta do próprio custo do herbicida, né? Então, o custo é bastante elevado, mas mesmo assim no Brasil o herbicida é bastante utilizado, tanto que dos agrotóxicos, entre inseticidas, fungicidas e herbicidas, os herbicidas eles são disparados mais vendidos, os mais comercializados. Mas aqui na região, como nós temos uma agricultura, né, uma pecuária de baixa produtividade, baixa média produtividade, o custo é muito elevado para a limpeza. Então o fogo ele acaba se tornando um veículo mais barato, né, e menos dispendioso. O que o produtor ele muitas vezes não sabe é que de início as primeiras queimadas que ocorreram até inclusive na década de 50, 60 para a limpeza de pastagem, elas tendem entre aspas a enriquecer o solo de uma forma imediata, né? Então, aqueles nutrientes, fósforo, potássio, que estão disponíveis naquela planta seca, naquela folha seca, após a queimada, ele fica disponível no solo. Só que tem um detalhe, com a queimada, o produtor rural com a queimada, ele está eliminando o nitrogênio do solo, está eliminando a matéria orgânica e, com o início do período chuvoso, aqueles nutrientes que ficaram disponíveis no solo, eles são praticamente lixiviados, né, não permanecendo quase nada no solo no ano seguinte. E aí, lentamente, esse processo ele vai degradando o solo, tornando ele cada vez mais pobre, uma quantidade menor de matéria orgânica. E aí, com a exposição do solo, entramos dentro do processo erosivo, né, porque os nossos solos aqui na região são basicamente latossolos e argissolos. Os latossolos ainda têm uma capacidade de infiltração de água um pouco melhor, mas os argissolos não têm. Tá? Então, com as chuvas, com a intensidade das chuvas, o que acontece? A água não infiltra de uma forma adequada, ela escorre superficialmente e aí inicia-se o processo de erosão do solo. Quando você dá uma olhada numa pastagem, vê alguns peladeiros, algumas áreas sem planta nenhuma, aquilo ali é um indicativo de que exposição do horizonte subsuperficial do solo, que nós chamamos de horizonte bitextural entre nós técnicos, né? É um horizonte altamente adensado e, por conta da pastagem, altamente compactado. Aquilo ali significa que todo o horizonte fértil superficial já foi praticamente erodido, já foi levado embora. E como é que nós sabemos disso? Basta olhar para a bacia do Rio Doce, para dentro do Rio Doce. No período seco, nós vemos conseguimos observar vários bancos de areia, né? Esses bancos eles são decorrentes do quê? Do processo de erosão dos solos aqui na nossa região. Então, o produtor rural é muito importante que a degradação do solo pela queimada é um processo lento que já, na realidade, ele já vem acontecendo há décadas. E agora nós estamos num problema mais grave, né? Porque não cresce mais nada, nem a tiririca, a Cyperus, que é uma planta altamente rústica, de fácil ocupação, nem ela consegue ocupar os peladeiros, por conta da situação daquele solo ali. Então a recuperação, a degradação ela é lenta, mas ela já aconteceu muito aqui na região, e agora a recuperação, que também é um processo
que vai demandar uma certa capacidade financeira do produtor rural, de informação técnica, né, e de tempo, para poder tornar novamente as pastagens da região pastagens férteis, pastagens que possam comportar 5, 6, 7, 8 cabeças, 8 unidades animal por hectare, coisa que aqui na região nós não conseguimos nem uma cabeça por hectare, ou uma ou duas unidades animal por hectare aqui. É muito complicada a situação, de um modo geral aqui na região. Nós temos alguns produtores pontuais que já atuam no processo de recuperação de pastagem, que apresentam resultados fantásticos, mas a grande maioria da região ainda não tem esse encaminhamento.